Se não for para se tornar SAF e melhorar o que já tem, é uma dificuldade você entender para que um clube vai se tornar SAF, né? Então eu sempre trago o exemplo de um clube, por exemplo, que ele tem um orçamento para o ano. Ele tem um orçamento de 150 milhões, 200 milhões. Mas ele acaba criando uma dívida maior, porque geralmente o presidente associativo ele demora 3 anos já, então, de 3 em 3 anos tem a eleição. E o presidente associativo pensa o seguinte: eu não vou estruturar um clube para eu também não ser reeleito e não ganhar campeonato. Então eu faço a dívida, deixo para o próximo presidente. Então, um dos pontos que eu sempre bato em relação à SAF é que vai ter um dono e vai ter um culpado. Então, se você pegar hoje clube com grandes dívidas, quem é o culpado dessa dívida? Ah, é o presidente anterior que acumulou. Não, mas antes também tinha dívida. O anterior também acumulou. Então é difícil você encontrar uma justificativa para estancar o sangue, né? Então o sangue tá lá jorrando, alguém vem lá, coloca um curativo, e aí vem o outro e estanca de novo. Então o primeiro propósito que eu entendo para a SAF se tornar um clube é isso. É você organizar de fato a casa, criar uma estrutura, criar uma governança, criar um novo clube, né, que possa ter acesso a mercado de capitais, acesso ao mercado financeiro, e você vai ter um dono. Dono nesse sentido é de fato um investidor que vai colocar em risco o patrimônio dele, por exemplo, porque ele vai entrar como sócio. Então, eu acredito que vai mudar esse modelo apaga incêndio associativo, todo o triênio ali tá pagando incêndio, tá tentando ganhar campeonato, ao ponto de aumentar a dívida, para você ter uma estrutura mais organizada. E como que você identifica uma SAF ou um clube de fato organizado? A primeira coisa que eu identifico são os números, né? Igual uma empresa, você pega o balanço DRE, a dívida tá crescente ou decrescente? Como é que tá a expectativa de faturamento? Como é que tá a estrutura do clube? De repente o clube tem um CT que antes ele não tinha. Como é que tá a estrutura para jogadores em formato de estrutura psicológica, academia? Então você começa a identificar coisas que o clube tá se preparando. E aqui a gente pode falar de... É uma SAF que não é tão, assim, fácil de explicar, mas é o caso do Red Bull Bragantino, que tem uma estrutura de um clube, né? Então, são evoluções que a gente vê no clube, como a gestão eficiente, você começa a identificar que ele está sendo uma SAF bem estruturada. Mas, assim, a gente não pode esquecer que é um mercado novo. Então, como é um mercado novo, até o que é SAF eficiente ou boa, ela pode se tornar um pouco relativa.